dia 2 de setembro, quarta-feira da 22ª semana do tempo comum. No evangelho de hoje, Jesus anuncia a boa nova, cura a sogra de Pedro. E nós conhecemos as ações e atitudes de Jesus. Ele é o Messias. Assim também o reconhecem os demônios. Tu és o Messias, o Filho de Deus. No entanto, não é tanto a ação de Jesus que deve nos chamar a atenção no evangelho de hoje, mas a nossa atitude em saber quem Ele é, reconhecê-lo, a nossa resposta ao seu amor. Assim como nós vemos na sogra de Pedro, assim que a febre a deixa, ela se levanta e põe a servi-los, a servir Jesus, aos apóstolos, a servir, portanto, a Igreja de Cristo. Então, se nós conhecemos Jesus, sabemos o bem que Ele nos faz, o sacrifício que fez com sua paixão, morte e ressurreição para nos dar a vida em plenitude, devemos ter a mesma disponibilidade da sogra de Pedro e nos colocarmos a serviço de Jesus na sua igreja, fazendo o bem também nós aos irmãos, a exemplo de Jesus. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que as deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está deixando a sinagoga, ou seja, acabou de rezar em comunidade. Nós ouvimos ontem no Evangelho, na sinagoga, ele leu a passagem do profeta Isaías, no qual ele dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, dar a vista aos cegos, libertar os oprimidos. No Evangelho de anteontem, de segunda-feira, nós ouvimos esta bela passagem. Aqui ele sai da sinagoga, termina de rezar com a comunidade, vai até a casa de Simão. Vai até a casa de Simão para descansar um pouco, para comer alguma coisa. Mas chegando lá, encontra a sogra de Simão com febre, doente, acamada. E os que estão ali pedem em favor dela a Jesus. Ou seja, a comunidade reza em favor de um membro seu que está padecendo. E Jesus, então, ouve este apelo. Inclina-se sobre a sogra de Simão, a sogra de Pedro, que está acamada, e ameaça a febre. E a febre a deixa. Ou seja, Jesus a cura. E qual é a atitude, então, da sogra de Pedro ao ser curada? Ela se enche de gratidão. Por quê? Levanta-se imediatamente. O evangelista nos diz: imediatamente ela levantou-se e começou a servi-los. Ou seja, começou a preparar ali o almoço, a acolhê-los, dar-lhes abrigo, acolhida, hospitalidade. Mas isto também é um gesto de gratidão. Ela reconheceu o bem que Deus lhe fez. Às vezes, no nosso coração falta esse sentimento de gratidão para com Deus. Bem, então, todos os que estavam ali, que ouvem, então, Jesus realizar essas maravilhas, levam doentes, possuídos, possessos. Jesus cura, expulsa os demônios o reconhecem. Tu és o Filho de Deus, e Jesus os ameaça, os proíbe de falar, porque ainda não é o tempo da sua revelação, sua hora não chegou, e Jesus está ali para anunciar em primeiro lugar a boa nova, ou seja,
para reconhecer o Messias e aderir ao seu projeto, primeiro nós precisamos ouvir a sua mensagem, a sua boa nova, acolher em nosso coração a sua palavra. E sua palavra, então, como fermento na massa, vai levedando o nosso coração e preparando o nosso coração para acolher Jesus verdadeiramente. Não acolhê-lo pelos milagres que ele faz, mas acolher sua pessoa. E assim como ele nos ama, também nós dedicarmos amor a ele. Por isso que Jesus proíbe os demônios e diz aos que estão ali, que querem retê-lo, querem segurá-lo, querem que ele vá. Ele diz, não, eu devo ir também às outras cidades, anunciar a boa nova, pois foi para isso que eu vim. Anunciar a boa nova, preparar os corações, para depois chegar, então, à paixão e morte de cruz, revelando-se, então, como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o servo sofredor, o humilde servo, de coração humilde, que dá a vida por seus amigos. Que Deus nos dê a graça, então, de reconhecermos esta cura que Jesus faz a toda a humanidade, nos libertando de nossos pecados, e assim como a sogra de Pedro, estarmos sempre bem dispostos para servir a Cristo na igreja e também nos irmãos. Deus abençoe a todos.